Abra a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 10. Eu quero ler com você do verso 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Será que você pode repetir comigo esse verso 51 que diz: que queres que eu te faça? Repita isso comigo. Que queres que eu te faça? Só as mulheres. Que queres? Só os homens. Que eu te faça. Todos nós juntos. Que queres que eu te faça? Ó Jesus, nós estamos aqui em teu nome. Nós queremos muito, muito, muito mesmo que o teu Espírito se derrame com poder sobre nós nesta noite. Nós rogamos que seja assim, em teu nome, para a tua glória. Amém. Podem sentar-se. Gente, nos detalhes, a história deste homem não tem nada a ver com a história de ninguém ou de nenhum dos que estão aqui. Isso porque aquele homem era cego e era mendigo, ou seja, ele era um deficiente físico e ele vivia numa situação social na qual nenhum dos que estão aqui hoje no centro de convenções do Hotel Nacional vive. Ele era um mendigo, era um miserável, andrajoso, ferido da esquina, com casca na pele, mal cheiroso, feio, cabelo desgrenhado, colado, nós em volta do seu cabelo. Ele era repugnante, não era atraente, sentado sobre uma capa andrajosa, esfarrapada, pegajosa. Estava ali a vida inteira sofrendo um drama tremendo. E nesse sentido dos detalhes, a vida dele não tinha absolutamente nada a ver com a vida de qualquer um de nós que estamos aqui. No entanto, do ponto de vista existencial, do ponto de vista do coração, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista das ansiedades mentais, do ponto de vista dos desejos instalados na alma, você e eu temos profundas similaridades com aquele ser humano descrito aqui no Evangelho. Isso porque a história daquele homem era a história de uma carência, era a história de uma necessidade, era a história de um desejo profundo. E eu quero dizer a você que de uma forma ou de outra, a história de qualquer ser humano em qualquer lugar é sempre a história do desejo. É sempre a existência em busca de satisfazer alguma coisa que se agasalhou, se instalou dentro de nós, que nos perturba. Há sempre uma insatisfação, há sempre uma limitação, há sempre um sentimento de irrealização, há sempre vontade de que a gente rompa com um determinado estado de coisas e parta para algo além, para algo mais. Há sempre uma frustração profunda, há sempre algo que esmaga a gente, há sempre aquele sentimento e aquela sensação de que falta alguma coisa, de que a gente precisa algo mais, de que precisa ir além, de que precisa encontrar algo, sei o que,
nós não sabemos viver bem nem ser felizes. É por isso que a pergunta de Jesus é o que define, é o que pinta, é o que mostra, é o que revela a história inteira que está por trás deste ser humano. Jesus encontra com ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Fala, põe teu desejo para fora. Qual é a carência? Qual é a necessidade? Qual é a frustração? Qual é aquilo que de alguma forma está aí dentro de ti, ano após ano, dia após dia, falando e segredando ao teu coração uma ansiedade que precisa ser satisfeita? O que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu queres que eu faça pela tua vida? Agora preste atenção. A pergunta de Jesus a Bartimeu de Jericó nos ajuda hoje à noite aqui a discernirmos sobre nós mesmos, sobre as nossas histórias, sobre as nossas carências e sobre os nossos desejos. Quando Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Isso ecoa, isso reverbera, isso se faz ouvir hoje aqui neste auditório. Isso porque a história de nenhum de vocês que estão aqui é diferente da história daquele homem. Ele era cego, queria ver. Eu não sei o que você é, mas eu sei que talvez haja sentimentos profundamente contidos, haja frustrações enormes, haja ansiedades imensas, haja carências não reveladas, não verbalizadas, não ditas, não expostas. Possivelmente haja aí um mundo de coisas que você gostaria de alcançar, de ver surgirem, de ver materializarem-se, concretizarem-se diante de você, na sua vida. A história de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer menino, qualquer menina, qualquer um de nós aqui hoje é a história do desejo. A gente vive movido a desejo, a esperança, a sonho, a vontades, a carências que nos empurram, que nos impulsionam, que funcionam como turbinas para a alma da gente. E nós estamos sempre querendo alcançar, pegar, tatear, se apropriar de alguma coisa. Qual é o seu desejo? Qual é a sua carência? Qual é a coisa que está aí, latejando dentro de você todo dia? Qual é a necessidade que amanhece com você, que almoça com você, que janta com você, que vai para a cama com você, que aparece nos seus sonhos, que visita seus pesadelos, que acompanha você o tempo todo? O que é isso? O que é que você quer hoje? Qual é a sua necessidade mais profunda? Tenha coragem hoje, você que está aqui, de olhar para dentro, para a alma, para o coração, ficar cara a cara com a sua carência mais profunda e seja capaz de perguntar: se Jesus viesse ao meu encontro hoje, o que eu gostaria que Ele fizesse por mim? Preste atenção. Na vida, aos que querem o que não necessitam, e aos que necessitam os que não querem. Ou seja, frequentemente nós estamos aí vivendo e nós descobrimos e percebemos pessoas que estão sempre querendo o que de fato não necessitam, e aqueles que necessitam, mas não querem. Deixa eu dar alguns exemplos a você. Primeiro, pense naqueles que querem o que não necessitam. Frequentemente eu encontro homens empresários bem-sucedidos, riquíssimos, com 50, 100 milhões, até 500 milhões de dólares de patrimônio, com recursos enormes, mas eles continuam correndo, eles querem mais, e eles querem mais. Agora eles não necessitam mais. O ser humano precisava viver 4 vidas de 200 anos cada uma para gastar 500 milhões de dólares. Mas não consegue se conter, não consegue dizer: chega, já tenho demais, porque eles continuam a querer que não necessitam. Por outro lado, há aqueles que necessitam
o que não querem. Eu encontro também com pessoas, por exemplo, tipo alcoólatras, que necessitam desesperadamente parar de beber. Necessitam desesperadamente parar de tomar alguma coisa, barbitúricos ou drogas. Precisam dar um fim àquilo, caso contrário eles vão morrer. Vão ser destruídos, o corpo não vai aguentar, a mente não vai aguentar, as emoções vão fracassar, a mulher não vai suportar, os filhos vão se cansar, o patrão vai despedir, mas eles, conquanto saibam, aí no fundo, na alma, que necessitam parar, eles não querem. Nem todo desejo implica em necessidade, nem toda necessidade implica em desejo. E eu experimentei isso profundamente quando da minha conversão ao Evangelho, porque eu estava me destruindo já há alguns anos, tomando drogas dioturnamente, todo tipo de drogas, perturbando a minha mente, ouvindo meu nome, ouvindo vozes. Havia uma câmara de eco na minha cabeça, angústia, sentimentos destrutivos. Eu sabia que continuando a viver daquele jeito eu não iria longe. Estava cansado de mulheres, cansado de sexo, cansado de orgia, cansado de tudo quanto você possa imaginar, mas de alguma forma eu não queria parar com aquele projeto todo. Quando a angústia cresceu tanto que eu comecei a querer morrer, me destruir, e que eu fiquei de novo cara a cara com o Evangelho de Jesus e com a cruz de Jesus. Eu me lembro que um dos dilemas dentro de mim foi simplesmente dizer: Jesus, eu sei que eu preciso disso, mas eu não quero isso. Eu preciso desesperadamente disso, mas há algo aqui dentro que continua vociferantemente apelando a mim para eu continuar neste caminho suicida, autodestrutivo. E é estranho, eu estou morrendo aqui, tu és a vida, mas minha alma está dividida. Eu preciso de algo que eu não quero. Hoje à noite, há muita gente aqui precisando de coisas que talvez não queiram, precisando de remédios que talvez sejam difíceis de engolir, precisando de soluções que talvez sejam difíceis de aceitar, precisando de mudanças contra as quais você luta desesperadamente por causa das implicações dela, aquelas coisas que elas vão trazer, as alterações que elas vão produzir. Muitos de nós vivemos infelizes porque queremos o que não precisamos e precisamos o que não queremos, e preste atenção, quando isso acontece, nem Deus pode ajudar você. Se você chegar neste ponto de encurralamento na vida, aonde você de alguma forma precisa desesperadamente de algo que você não quer, nem Deus vai ajudar você. Olhe bem para mim. Todos vocês que estão aqui, de um modo ou de outro, estão encurralados aí nessa esquina. Na vida, diz a palavra de Deus, o querer humano tem que ser verbalizado a fim de que haja possibilidade de que o bem aconteça. Se de alguma forma você está aí, nessa esquina, aonde você precisa o que talvez você não queira, ou quem sabe você queira o que você não precisa, há um único caminho para sair dessa situação de encurralamento, é hoje ter a capacidade de ser sábio o suficiente para dizer: eu não vou fazer a escolha errada, feliz é aquele que pode querer o que precisa. Quando Jesus pergunta ao homem: o que tu queres? Ele podia ter dito: olha, eu quero um jumento novo, quero uma roupa nova, quero uma casa nova, eu quero perfume. Ele era mendigo, ele podia ter feito a opção pelo ter, pelo adquirir, pelo possuir alguma coisa, mas ele tem a capacidade de discernir qual é o mal essencial dele. O que adianta ter? O que adianta sair da esquina? O que adianta ir para uma casa boa? O
que adianta tomar banho? O que adianta trocar a roupa? O que adianta toda essa exterioridade se eu continuo na escuridão? Se eu continuo cego? Se eu não sei para onde vou? Se a minha vida não tem rumo? Se eu não posso discernir o que está em volta de mim? Ó Jesus, o que eu quero é ver. Hoje à noite eu estou aqui, em nome de Jesus, para arrancar de você esta confissão. E eu estou aqui em nome de Jesus, para desafiar você a fazer a escolha certa. Estou aqui em nome de Jesus, para chamar você à consciência e à possibilidade de discernir aquilo que você necessita essencialmente na sua vida, sem tapiação, sem faz de conta, sem atalho, sem caminho falso. Eu estou aqui em nome de Jesus para ajudar você a ficar cara a cara consigo mesmo e a poder dizer ainda hoje: Jesus, eu sei o que eu preciso, e em teu nome eu vou querer o que eu preciso. Agora preste atenção. Eu disse a você que na vida o ser humano precisa verbalizar o seu querer, o seu desejo, a fim de que haja possibilidade de que o bem aconteça a ele. Preste sua atenção no que a palavra de Deus diz aqui nesse episódio. Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Parece óbvio quando se pergunta a um cego: escuta, filho, o que eu posso fazer por ti? Parece que Jesus está fazendo uma pergunta estúpida, idiota. Cego, podia já ter perdido a esperança de ver. Talvez a cegueira já se tivesse tornado o único mundo que ele via, era o mundo da escuridão. Jesus tem que tirá-lo daí, tem que fazer surgir, gestar na mente dele, no coração dele, esse desejo de romper com essa mesmice, com essa vidinha escura, sem rumo. Por isso ele ecoa essa pergunta: escuta, filho, queres ficar aí mesmo? Mal casada, mal amada, mal amado, vazio, oco, infeliz, culpado, esmagado, vivendo como barata, sem rumo, sem sentido, sem propósito. Tu queres é isto mesmo? Projeto de vida é este? Sonho é este? A vontade é esta? O que é que tu queres? Jesus pergunta o que você quer, porque Ele quer que você se ouça dizer o que você quer. Porque quando você ouvir você mesmo dizer o que você quer, isso vai fazer um bem enorme a você. Agora Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Pelo simples fato de que Ele sabe que dentro de muitos de nós há terríveis desejos suicidas. Olha aqui para mim, aqui nesse auditório, em praticamente todas as pessoas que estão aqui, há desejos de morte, há desejos estranhos, há desejos autodestrutivos. É isso que faz às vezes a gente pegar assim aquela comida, aquela picanhaça cheia de gordura, de colesterol. Aí você diz assim: o que eu faço? Eu tiro a gordura e como a picanha, ou eu como a picanha com gordura e tudo? Aí a sua consciência diz assim: olha, se você comer com gordura e tudo, isso vai entrar no seu sangue. Talvez daqui a 20 anos você tenha aí um problema nos seus vasos sanguíneos. É possível que você tenha um derrame, é possível que você tenha um infarto. Você sabe que aquilo ali pode trazer morte. Mas é um negócio estranho. Há prazer e a morte misturados. Aí você diz: vem picanha com carne, gordura e tudo. É ou não é? Você vê aquele sujeito ali, ele está assim, ele está bebendo todo dia. O médico diz para ele: olha, o seu fígado vai ficar cheio de cirrose. Se você oferecer uma arma a ele e disser: dê um tiro na cabeça, ele não dá. Mas ele vai se matando, todo dia.
Todo dia ele morre um pouquinho mais. Você vê a mulher casada que inicia um caso, um relacionamento fora do casamento. Ela sabe que alguma coisa vai acontecer, que as consequências vão ser desastrosas, que o marido vai descobrir, que os filhos vão perceber, que o casamento vai acabar, que a culpa vai vir, que a vergonha vai surgir. Ela sabe disto tudo, mas não consegue parar o processo. Vai, todo dia. Até que aquilo arrebenta. Jesus sabe que não existem situações óbvias, que não há nenhum mal que seja tão desgraçadamente mal, que o ser humano, de cara e a priori, diga logo que não quer nada com ele. Jesus sabe que todos nós odiamos o mal e todos nós somos seduzidos pelo mal. Sabe que todos nós queremos fugir dele, mas sabe que de um outro lado nós somos irremediavelmente atraídos por essa coisa maligna que chupa, que come, que destrói a gente. É por isso que ele encontra um homem na beira de um tanque em Betesda, que estava ali já há 38 anos, jazendo paralítico, junto com um monte de outros paralíticos. E Jesus faz a pergunta mais estúpida, mais idiota que alguém pode fazer. Se aproxima do homem e diz: escuta, tu queres ser curado? O homem está há 38 anos ali, diz a Bíblia que de vez em quando ele pedia, que ele ia correndo assim, que ele queria se jogar dentro do tanque, porque tinha lá uma mágica, um mito, uma esperança, uma fé, uma crença, alguma coisa de que um anjo descia, de vez em quando agitava as águas e o primeiro que pulasse dentro ficava curado. Mas Jesus não acredita nisso. Jesus não é óbvio. Jesus não acha que qualquer gente doente quer ficar curada. Jesus sabe que tem gente que gosta de estar doente. Tem gente que se ficar curada não tem mais assunto. Jesus sabe que tem mulher que apanha do marido, que no dia em que o marido parar de bater nela, perde a graça. Eu conheço algumas mulheres que me procuram ano após ano, me falando: olha, está vendo isso aqui, pastor, está roxo? Fulano me deu um soco. Você está vendo aqui, isso aqui me deu um tapaço. Isso aqui me machucou a perna. Apanha. Aí você abre assim, em 1 Coríntios 7 e diz: olha, se você não quer mais viver apanhando, Paulo diz que você foi chamado à paz e não para ser escrava. Aí ela diz: não, eu quero ficar lá. Digo: então faz o seguinte, você me faça um favor, nunca mais na vida me mostre nem um soco no olho, nem olho roxo, nem peito com caroço, não me mostre nunca mais nada. Tenha prazer nessa surra todo dia. Porque não é óbvio. Às vezes a gente chega e pensa que certas coisas são óbvias, não são. Você vê a pessoa gemendo, angustiada, grunhindo, infeliz, e você diz: escuta, você quer resolver isto hoje? Quer agora mesmo? Eu tenho uma solução em nome de Jesus para isso. Quer solução? A maioria não quer. A maioria está viciada na desgraça. A maioria criou um mundo de enfermidade que alimenta as próprias vidas delas e não sabe viver fora daquela câmara de gemidos. A vida virou um fado, virou canção de choro, nostalgia virou o sentimento predileto, lágrima virou a coisa mais acolhedora. A pessoa sofre, a pessoa geme, a pessoa se destrói, a pessoa diz que não quer morrer, que não quer sofrer, que não quer ser destruída, e você abre a porta e diz: sai! E ela fica. Muitos de nós nos tornamos viciados na nossa própria infelicidade. Preste atenção nisso. Na vida, só um com o poder de realmente atender a necessidade daquilo
que você de fato precisa. Só um. É esse que hoje à noite pergunta a você: o que é que tu queres que eu te faça? Eu acho isso extraordinário. Primeiro, porque o segredo da cura, da solução, do libertar a nós mesmos deste mundo suicida, autodestrutivo, o segredo disto tudo está neste eu. Ele não diz: o que é que tu queres que se faça? O que é que tu queres que aconteça? Ele diz: o que é que tu queres que eu te faça? Gente, só vale a pena ser feito se for Ele que fizer. Tem outros aí querendo fazer. O Exu Caveira diz que faz. A Pomba Gira também diz que faz. Há um monte de outros espíritos aí dizendo que fazem. Há bruxas e bruxos dizendo que fazem. Há gnomos que se diz que tem poder de fazer. Há pirâmides acerca dos quais se diz que emana fonte de vida, de energia, que faz. A opção é sua. Eu, todavia, acredito que o único que pode trazer solução radical, total e final para a sua carência é este que pergunta a você hoje: o que tu queres que eu te faça? É Jesus de Nazaré, esse que nasceu da Virgem, esse que viveu e puro incólume, esse que expulsou demônios com a palavra, que apaziguou ventos e ondas. É esse que curou toda sorte de enfermidades, ressuscitou mortos, abraçou a quem ninguém queria abraçar, perdoou a quem ninguém podia perdoar, morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados e ressuscitou de entre os mortos. Está vivo hoje e para sempre. Está aqui hoje à noite no centro de convenções do Hotel Nacional, vivíssimo, poderosamente vivo, perguntando: o que é que tu queres que eu te faça? Segundo lugar, a surpresa de toda essa pergunta de Jesus está no eu te faça. Ele é que faz. Ele não vai pedir para um intermediário fazer. Não sou eu que vou fazer. Não é nenhum anjo que vai fazer. Não é nenhum espírito inferior que vai fazer. Quando Jesus age, Ele não pede a espíritos para agirem por Ele. Quando é Jesus que está agindo, é Ele que faz. O toque é dele, a mão é dele, a intervenção é dele, o contato é com ele, o encontro é com ele, a presença é dele, o Espírito é dele, o milagre é dele, a cura é dele, a obra é dele, a ação é dele, e é ele fazendo. Aleluia! Sabe por quê? Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Você pode repetir isso comigo? Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Eu queria ouvir todo mundo falando isso. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Você veja, esse Bartimeu foi lá e disse: eu quero ver. Aí Jesus disse: então faz o seguinte, vai salvo para casa e vai vendo para casa. Aleluia! Nunca faz menos do que promete, frequentemente faz mais do que prometeu. Havia uma mulher que sangrava há 12 anos, uma menstruação crônica. Ela toca em Jesus, de Jesus flui poder para ela, ela é curada instantaneamente. Ela foi lá buscar cura para a menstruação dela. E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai curada para casa. Ele nunca faz menos do que promete. Frequentemente faz mais do que prometeu. Eu fico lembrando de meu pai e de minha mãe. Eles oraram por mim vários anos.
Eu chegava à noite em casa, diariamente, 3h30, 4, 5, 5h30 da manhã. Quando eu ia passando assim para o meu quarto, bem devagar, eu via aqueles pés para fora da cama, assim, tinha alguém de joelho. A porta entreaberta, eu dava assim uma olhadinha, eu digo, isso, é o pé do papai. Então assim, a perna da mamãe. Fazia um rodízio, cada dia um perdia a noite. O outro dormia e o outro orava. Eles pediam a Jesus que me salvasse. Pediam a Jesus que me tirasse das drogas. Pediam a Jesus que recuperasse a minha vida. E Jesus fez o que prometeu. Mas fez muito mais do que eles tinham pedido. Louvado seja o nome de Jesus. Ele faz isso todo dia. Faz no mínimo o que promete. Frequentemente faz muito mais do que prometeu. Agora preste atenção, nós estamos terminando. Hoje, a pergunta dirigida a você por Ele é: o que você quer que Ele faça por você? Isso porque, primeiro, você tem que querer. Tem que haver um desejo dentro de você. Você tem que dizer: eu quero, hoje é o meu dia, agora eu quero, e eu não vou sair daqui sem isto. Diz a palavra de Deus que o cego queria mesmo, e que gritava, e que insistia, e que rompeu o protocolo, e que se tornou até inconveniente, que ele queria, e ele não podia negociar o que ele queria. Você quer? Quer mesmo? Em segundo lugar, você tem que querer que isso aconteça com você. Primeiro com você. O que tu queres que eu te faça? Contigo. Algumas pessoas aqui estão querendo que isso aconteça com o marido, com a esposa. Quem sabe que Jesus ajudasse a resolver a situação dos filhos. Mas frequentemente o milagre tem que começar contigo. Em ti. E agora? Perguntando: o que tu queres que eu te faça? Vamos ficar em pé. Vamos curvar a cabeça.